É nesse sentido, então, que surgiu essa reflexão. Eu vejo com muita satisfação essa disposição das entidades, né, dos praças no Brasil, a incorporar esse debate e compartilho da mesma ideia do Balestrelli. O momento exigiria uma grande mobilização nacional, uma grande confluência das entidades da sociedade civil e dos movimentos e da academia. E a academia, vou dizer, está dividida. Cada um pensa de uma maneira, mas eu acho que nós temos que ser trazidos para o debate. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é um espaço onde as divergências são muito cristalizadas, mas eu acho que a mobilização de vocês pode puxar o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum Brasileiro de Segurança precisa ser cutucado, pressionado, cobrado, algo do tipo. E aí, vocês vão se posicionar ou não vão? Ou vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Porque, efetivamente, o Fórum Brasileiro está em cima do muro. Não quer nada. Não tem posição nenhuma. O momento precisamos de posicionamento. Precisamos de uma agenda para a segurança pública. Para além das questões salariais, etc. Era isso, muito obrigado. Bom, vamos pactuar aqui o nossa dinâmica agora. A minha proposta é que quem queira manifestar usa o microfone, obviamente por um tempo aí de 3 até 5 minutos, mas também que não seja. Porque o esforço de Balestrelli e Sapote, nós estamos em busca de um consenso mínimo, e em busca de uma agenda de mobilização, de encontro, de convergência, para que a gente caminhe. Né? Se perguntar para qualquer um de nós, é que todos nós temos um modelo a ser definido. E agora precisamos de construir esse consenso. Então a minha proposta é que quem for fazer outra palavra, que não seja apenas pergunta. Não tem inscrição prévia. Ok. A minha proposta é que não seja aberta apenas para pergunta, e sim de manifestação, e que os dois palestrantes, ao final, façam um resumo disso aí, ok? Então, o primeiro inscrito. Ótimo. Antes do palestrante Zamani. Estou bem rapidinho mesmo, assim, eu fiquei tão entusiasmado com a fala dessa forma, porque é raro a gente ouvir falas significativas como essa dessa forma. Fiquei tão entusiasmado que eu preciso lembrar do negócio que a gente usou por muito tempo. O Sapoia colocou muito bem hoje, que é a questão de não acreditar mais nesse discurso de integração. Esse discurso é uma mistificação, essa integração é impossível no sistema. E eu quero lembrar o Ivoso, que a gente usou muito tempo, até saiu na mídia, causou certa espécie, os grupos conservadores, mas eu acho que nós devemos voltar a eles. A solução para os problemas no âmbito policial da segurança pública não passa por integração, ela passa pelo divórcio. Não é um casamento, isso é um casamento que faliu há muito tempo. Você tenta ficar casado com a mulher ou com o marido que você já não se entende há anos, você vai só tentar juntar caco do negócio que já está quebrado. Né? Então não é casar de novo, não é encontrar outro casamento, fazer outras luas de mel, não tem como. Tem que divorciar as duas categorias. E uma outra bem rapidinha que eu me lembrei, ouvindo o Sapoia, que cada um de nós teve uma motivação nessa Sapoia, para descrer de coisas que cria no passado e tal. Eu me lembrei para mim, você sabe que eu venho de militância por direitos humanos e de segurança pública, das duas, eu sempre digo que tem total convergência. E eu cheguei no ciclo completo por uma questão de direitos humanos. Eu bem rápido só quero te pedir desculpa dizer isso para vocês, porque assim, sabe como é que eu descobri a questão do ciclo completo? Provocado por direitos humanos. Eu fui dar uma palestra no estado amazônico, que tem muitas vilareiros ribeirinhos, falar sobre direitos humanos. Minha tese era o seguinte: o policial tem que ser o protagonista dos direitos humanos. Ele não tem que ficar se defendendo, sendo contra os direitos humanos, sendo puxado a reboque. O policial tem que estar na frente da luta civilizatória da sociedade. Ele tem que ser a locomotiva desse trem. Eu terminei de falar, um soldado muito intelectualizado, bem preparado, mas muito pé no chão também, me procurou no final da palestra e disse assim: eu concordo com tudo isso que o senhor falou, acho que é excelente, nós realmente devíamos ter esse papel histórico, mas o senhor, me desculpa, eu quero dizer o seguinte: não dá certo. É bonito, mas não dá certo. Por que você está dizendo isso? Olha, eu sou soldado, polícia militar no município ribeirinho, no vilarejo ribeirinho,
E toda a força policial somos eu e um outro colega, soldado também. A direção, o comando vem de fora, de vez em quando não tem efetivo suficiente. Nós somos os dois a força policial do Vilarinho. Quando a gente pega um pequeno delinquente, vou lhe contar o que aconteceu comigo na semana passada. Peguei um pequeno delinquente, tive que botar ele num barco e viajamos 3 horas e meia de barco até a delegacia mais próxima. Que já que ele não pode fazer a lavratura nem nada disso, ele e o delinquente de barco, 3 horas e meia. Na delegacia, levamos 4 horas para ser atendidos por um agente da Polícia Civil que vociferava furioso o tempo inteiro. Nos atendeu às patadas, né, e nos dispensou. Aí eu boto o cara no barco e viajo mais 3 horas e meia para o município de Cameri. Enquanto isso, o resto de 50% da força, o outro colega ficou sozinho. Ele falou assim, eu concordo com a sua tese de direitos humanos, eu acho bonita, mas o senhor me perdoe, você sabe o que a gente faz? A gente já dá o corretivo na hora. E aí, Samuel, eu me convenci que o ciclo completo de polícia é fundamental, inclusive para os direitos humanos. O que eu ia dizer para esse soldado? Eu disse, meu amigo, continue fazendo essa palhaçada. Claro que eu não me estimulei a dar um corretivo, mas eu ia também dizer, continue fazendo essa palhaçada toda, perdendo tempo para nada. Aponta para ser completo de polícia. Me perdoa, só que eu fiquei tão estimulado achei tão feliz assim que você fez, Samuel, que eu me lembrei desses fatos. Professor, mas em Minas Gerais, sem as comunidades ribeirinhas, em 780 municípios, tá? O policial militar está tendo vocês, tá? Deslocar até. Ou ele está bem com o corretivo, ele desloca 100 km, 200 km para levar, porque em Minas Gerais, de 853 municípios, apenas 60 municípios tem plantão da Polícia Civil e o delegado atende a hora e da forma que quer. A palavra com o Éder, por favor. O Éder, que é o diretor, secretário da ANASP, o nosso diretor jurídico da ANASP de Belo Horizonte. Bom dia a todos e a todas. Satisfação mais uma vez estarmos aqui reunidos e desta feita procurando ser os protagonistas dessa mudança institucional a qual sonhamos e a sociedade brasileira sonha. É com muita satisfação já no final de carreira profissional que eu vejo o amadurecimento que nós, praças, estamos conseguindo ganhar ao longo desses anos. Até 10, 15 anos atrás, participávamos de instrução, ouvíamos, sequer nos posicionávamos, sequer nos manifestávamos, e o mais dolorido, sermos chamados de tropa, e uma tropa adestrada. Tropa de animais. Adestra-se cães, como diz o professor Balestreri, enquanto na Suíça educam-se os cães, no Brasil adestra-se a tropa. Estamos saindo desse cenário, estamos indo para o cenário da discussão. E aí eu não posso deixar aqui de agradecer o professor Sapori, o professor Balestreri, que anos atrás, anos passados, sempre participou da discussão da segurança pública, mas a convite de CNCG, de comandantes gerais, de governadores, que sempre estiveram lá. E hoje vem nos brindar com tamanho conhecimento, com as reflexões que nós devemos fazer, cada um em seu estado, porque hoje nós não somos mais massa de manobra. Hoje nós somos protagonistas de uma segurança pública com qualidade. Aqui defendemos, porque o sistema já é falido, como dito, e infelizmente fazemos parte dessa falência total. Eu acrescentaria, professor Balestreri, eu estudei muito, até porque eu defendi uma monografia agora sobre essas mudanças propostas por senhor pelo professor Luiz Eduardo Soares. Mais um item que nós perdemos a oportunidade, mais um período que nós perdemos a oportunidade da reforma desse modelo de segurança pública, que foi na Assembleia Nacional Constituinte de 1987. Eu julgo como a mais importante, porque se lá tivesse sido alterado esse modelo, hoje nós estaríamos aí talvez fazendo algumas correções pontuais, enfim. Mas infelizmente a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 não teve peito, não enfrentou, e nós vivemos hoje com esse modelo anacrônico de 2 meias polícias, que na verdade são polícias de mundo.
Uma outra questão que eu acho que vale pontuar, e aí a gente gostaria de uma manifestação dos senhores, independente de qualquer um que se sinta mais à vontade, é porque, com base no decreto 667 e com base na própria Constituição Federal, as polícias militares são forças reservas auxiliares do Exército. E nós temos que a coordenação e o controle perpassa pelo Exército Brasileiro, a sua coordenação administrativa pelos governos do Estado. E se isso é o que faz com que não saiamos desse modelo, este é o interesse, o que perpassa essa vontade, porque essa segurança pública ela é dividida com a segurança nacional, porque por mais que o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas não façam valer do seu direito, há ainda uma regra constitucional prevista que a nomeação dos comandantes gerais, inclusive, perpassa por aqui a essência do Exército Brasileiro. Na prática isso ocorre? Não sei, não vou dizer. Mas o que eu quero dizer é que, umbilicalmente, a segurança pública está vinculada ao Exército Brasileiro. Por que é interessante participarmos de um evento dessa magnitude, dessa importância, com essa relevância desses nossos convidados? Porque essas informações não são repassadas. Às vezes, vai e cumpre, vai e faz. A capacidade de ponderar, a capacidade de dialogar, a capacidade de gerar reflexão, só vai perpassar a partir do momento em que nós estivermos num ambiente desse, e que nos permita esse diálogo, que nos permita absorver esses conhecimentos. E quando pensamos o ENERP, neste formato, porque não adianta nós falarmos para nós mesmos e de nós mesmos. A ideia desse formato de ENERP é, nós ouvimos a comunidade científica e acadêmica sobre as perspectivas, nós percebemos aqui que há uma, posso dizer, divergência que é salutar sobre aquele modelo que haverá de ser implementado, se municipaliza a segurança pública, enfim. Mas que é consenso que há de ser mudado. Então, ouvimos os acadêmicos, estamos absorvendo com gás. Eu vou concluir, eu já estou olhando para eu concluir. Eu conheço aquela gestual ali. Nós teremos um painel na parte da tarde em que os nossos deputados parlamentares, aqueles que têm condições de, nas suas casas legislativas, propor mudança, e vamos discutir aqui a lei orgânica das polícias militares. E aí, me perdoem a todos nós que fazemos parte, aos professores, e eu julgo como mais importante o painel da parte da manhã de sexta-feira. É quando a sociedade civil, que foi aqui chamada, irá discutir conosco, a sociedade civil. É de quem nós dependemos, é de quem nos ancorará, é de quem nos permitirá propor qualquer mudança. E aí nós vamos estar com pessoas que representam institutos históricos, o Movimento Nacional de Direitos Humanos, o ISER, o INESC, que faz parceria com o ISER, o Viva Rio, infelizmente, não vem, o Tchão sofreu um AVC, e infelizmente não poderá estar conosco, que o Viva Rio também é uma entidade que discute segurança pública, está lá trabalhando na paz no Haiti. Será que não vai discutir segurança pública no país no qual institucionalmente funciona? Vamos estar aqui com o Almir Laureano, que é o vice-presidente do Conselho Nacional de Segurança Pública. Então a minha fala, a primeira pontuação era essa questão desse cordão umbilical que nós não rompemos com o Exército Brasileiro, e dizer dessa importância e mais, nós queremos contar com os senhores mais vezes. Infelizmente não pôde estar aqui o professor Luiz Eduardo Soares, por uma questão de agenda, mas dizer que se pudermos, nós queremos tê-los mais vezes conosco, em outros estados, sob novas perspectivas, porque uma coisa eu não me furto em dizer. Seremos, a partir de nós, com a sociedade civil, ouvindo os senhores, é que proporemos mudança e conseguiremos avançar. E caso contrário, falar para dentro dos quartéis ficará intramuros e isso não terá ressonância na sociedade. Então, muito obrigado pela presença dos senhores, agradeço a todos os companheiros e vamos aproveitar esse momento aqui para que possamos absorver o máximo de informações que essas pessoas têm e nos trazem, porque elas, sim, elas são capazes de fazer com que produzamos reflexões e pensamentos e levemos para nossos estados. Muito obrigado, senhor. Com a palavra o deputado Aragão. Não, seu Almir. Pode falar. Não, tranquilo. Eu voto deputado. Mas Eu vou decidir, o Almir fala. Esse é o... Vou parabenizar com muita alegria e satisfação os pacificadores que estão na mesa, todos eles. São pacificadores e têm legitimidade para falar tudo que falaram.
Eu queria registrar uma coisa que possa ficar registrado, inclusive no nosso país, de que esse momento que nós estamos aqui, num encontro que pode parecer que é corporativo, ou que tem ideias corporativas, não possa ser um evento de direitos humanos. Eu quero afirmar e reafirmar a minha crença, a minha convicção, como trabalhador do movimento pela paz nesse país, que me engajei, que esse evento aqui também é de direitos humanos. E eu vou dizer por quê. Porque existe um trabalho muito forte, Sapori e Balestreri e Gonzaga, muito forte, significativo, de uma instituição, que é a Igreja Católica, que tem a pastoral carcerária, que tem foco. E o Brasil está desaprendendo a trabalhar direitos humanos quando foca apenas ou confunde direitos humanos com o ideal da pastoral carcerária, que é trabalhar por um sistema falido que precisa ser mudado, construído e humanizado. Mas o Brasil não aprendeu ainda a distinguir direitos humanos fora da questão da carcerária. A ideia de direitos humanos é proteger bandidos. Isso é uma ideia tão reduzida que reduz qualquer possibilidade de mudança. Então, parabéns. Esse é um evento que é de direitos humanos. Vocês são direitos humanos, porque no final de tudo que vai requisitar para a melhoria do sistema e da própria corporação, vai salvar a vida como objetivo final. E é direitos humanos. Então, isso aí a gente tem que ter essa convicção, essa mudança, e muda por esse simbolismo. E outra coisa, eu não vou falar do que eles falaram, porque a gente ia repetir, mas eu queria dizer uma coisa importante. Tudo que eles falaram, tudo que a gente precisa falar, tudo que a gente precisa mudar, precisa primeiramente o espaço para o debate, para que isso ocorra. Sem os espaços, nós vamos ficar impedidos de debater essas questões. A segunda consegue, a primeira consegue. Aí eu queria, porque da minha convicção de aderir, a primeira consegue. Porque eu vi pela primeira vez na instalação, e estava, Balestreri estava lá, a instalação, quando foi instalado a Comissão Nacional para organizar a primeira consegue, ficou evidente que esse Brasil estava segregado e separado. Um lado, sociedade civil, outro lado, trabalhadores, e o outro lado, gestores. Gente, não era separado por... Era separado mesmo, assim, a mesa era separada. Aqui ela é gestor, gestor, aqui é trabalhador, e aqui é tudo separado. E aí começou, mesmo que a gente não tenha essas convicções, começou pela Consegue a possibilidade de fazer juntos e misturados, fazer alguma coisa. Perder esses espaços, o espaço da segunda Consegue, com a ideia de que a gente não conseguiu avanço na primeira, é uma redução também. Nós precisamos garantir que o espaço da segunda Consegue possa ser aberto para que essas questões possam realmente florescer. Então eu faço um apelo a essas autoridades, a vocês, às instituições, que também busquem que a segunda Consegue, mesmo que a gente ache que não tem avanço, ela estabeleça. Por quê? Porque a gente vai precisar desse espaço. O espaço que vocês estão precisando de uma sociedade civil, a segunda Consegue pode fazer isso. Obrigado. Deputado Aragão, deputado Aragão, eu continuo em praça, né, Rosário? Bom dia a todos e a todas. A mesa, a pessoa do nosso querido Tenente Gonzaga, mas foi promovido devido aos 30 anos de polícia, né? Trabalhar. E admitindo ela aqui, hein? Ao nosso mestre aqui, professor Balestreri, encantado com a palestra, e mais ainda, fiquei encantado que não conhecia ainda como palestrante, não tinha ouvido ainda uma palestra do professor Sapori, só que o Éder e o Gonzaga falaram tanto do seu nome, né, nos encontros nossos. E fazer um registro aqui muito especial do Tenente Coronel Furtado, que brilhantemente fez sua palestra ontem e que nos deixou encantados. E eu aqui confesso ao senhor
que quando me disseram que era um coronel que vinha falar sobre desmilitarização, eu já critiquei na hora e fui contra. E agora já vejo que mudou a visão, como disse o nosso professor Balestrelli, os conceitos começam a ser mudados, né? Mas fiquei assim, sabendo que realmente ainda tem pessoas nos círculos sociais que também têm uma visão mais ampla. E o senhor deixou claro isso, inclusive fez um curso de oficial em Minas Gerais. Aí ainda tem mais um adendo de seguidor muito forte do militarismo, né? E depois conseguiu. Eu fiz algumas anotações aqui e fiquei assim um pouco preocupado. Não, depois da fala do senhor, com um corretivo que o soldado tem que fazer lá no vilarejo do Amazonas. Mas assim, há 15 anos atrás, é bom a gente fazer assim um histórico do que nós começamos, até para dizer da evolução também. Há 15 anos atrás existia a Associação dos Cabos e Soldados da Aviação Nacional e a Associação dos Subtenentes e Sargentos e as sociais. Cabo e soldado não sentava com subtenente e sargento e nem subtenente e sargento sentava com os oficiais. Isso era a tônica. E foi assim por muito tempo. Depois de 10 anos, em 2007, em Campo Grande, é que conseguiu juntar cabo, soldado, subtenente e sargento. Bom, se cria a Associação Nacional dos Praças. Isso depois de 10 anos de discussão. E ainda muita gente contra, briga e tal, mas saiu. Né? Depois desse tempo, já se pode sentar à mesa também para discutir. E aí eu passo a falar agora do ciclo completo de polícia. Que no primeiro consegue, evidentemente, que tem algumas propostas. O ciclo completo militarizado. Naquele momento, professor, como que o senhor achava que as praças iriam reagir? Não tinha outra reação. Ciclo completo militarizado. E digo mais, todas as discussões que nós fizemos durante esses 15 anos, nunca se deixou de falar da desmilitarização. E a pergunta vai para o senhor mesmo. A sindicalização seria o caminho? Seria a possibilidade? Porque discutir ciclo completo sem falar de desmilitarização não existe para os praças. Primeiro, nós não somos cidadãos. Né? Nós não estamos inseridos, os praças não estão inseridos na Constituição Cidadã. Não estão. E eu desafio alguém que me mostre que os praças estão inseridos lá como cidadão. Não estão. Né? Eu acho que melhoramos na Constituição de 34, quando praças, mendigos e prostitutas eram proibidos de votar. Eu acho que devemos melhorar. Melhoramos desse perfil. Em 88, o cabo e o soldado passou a ter direito de votar. Porém, não pode votar porque quando chega a época da eleição são transferidos no meu estado. Acontece isso, acredito que aconteça no Brasil inteiro. Também passou a ter uma perspectiva de direito. Eu tenho uma perspectiva de direito de votar. Agora imagine o paradoxo do coronel Globo, é uma contradição tão violenta que eu sou escalado de serviço para proteger o cidadão e garantir a sua cidadania de exercer o direito do voto, quando na verdade eu não posso exercer o meu. É assim que funciona. Mas falando do ciclo completo, fiquei muito feliz. E nós avançamos mesmo, já podemos discutir isso, já bem avançado mesmo. Agora, sem passar pela desmilitarização, não tem como se discutir ciclo completo. Por isso que eu pergunto para o senhor, nesse sentido, a sindicalização, se seria o meio viável, porque sindicalizar já está civil mesmo. E quero aqui, professor Safora, dizer que a Polícia Civil e a Polícia Militar, nós defendemos sim a Polícia Estadual. É um projeto e é um trabalho que a gente tem que discutir com a sociedade. Dizia ontem o professor Balestrelli, olha, a ressonância nossa não chega na base. E não chega mesmo. Nós fazemos uma discussão aqui bem no alto e não chega essa ressonância lá na base. E não chega mesmo. O coronel fez a mesma palestra de ontem aqui, no CEFAP, o Centro de Estudo de Praça, de alunos que estão frequentando o curso nas academias. Quando ele começou a falar de desmilitarização, se fechou o auditório e todo mundo ficou com a cara muito ruim para ele. Não podia falar nada, porque ele é coronel, nós vamos aprender. E ao finalizar a palestra, as pessoas disseram que não sabiam o que era a desmilitarização. E nós estamos cometendo o mesmo erro. Porque, como o senhor disse, a sociedade lá atrás ela disse, mas vai criar a segunda Polícia Civil? E os
os próprios coronéis se encarregaram de divulgar isso nos quartéis, até porque eu não quero perder o poder. E se eu não quero perder, eu vou trabalhar aqui e fazer isso. Olha, a aposentadoria vai acabar. Acaba a aposentadoria especial. Quando você faz a titulação por praça lá que está no interior, ele sabe, mas eu vou perder minha aposentadoria especial. Ah, é? E a aposentadoria especial é pela função ou por ser militar? Isso é algo que a gente fica, assim, preocupado quando faz a discussão. Mas, lembrando isso, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa sindicalização, se é possível, e que o nosso palestrante, professor Safori, que fiquei encantado com a sua explanação, e falar um pouco para nós em relação à possibilidade dessa polícia estadual. E quando a gente diz polícia estadual, eu já estou dizendo polícia desmilitarizada, né? Se a gente pegar esse código de arma, o cara que apitou, que ficou com um apito na rua, ele chegou a superintendente. E aí vem a carreira única, sim, e ela só é possível, é difusão ou é divisão de polícia? Você tem duas polícias federais, uma de agentes escrivães, de classificação de ofício e outras coisas, da mesma Polícia Civil, e a outra de delegado. Existe uma divisão, e na Polícia Militar do mesmo jeito, uma carreira de oficiais e uma carreira de praça. Está dividido isso. E como é que nós vamos viver internamente, dividindo as coisas? Eu tenho um curso que o coronel faz, um curso superior de polícia, o major faz outro, o capitão faz outro, o soldado faz outro, o tenente faz outro e o sargento faz outro. Mas aí quando vai para a rua, para a atividade fim, é para exercer a mesma coisa. Será que não seria esse o ciclo completo? Era só isso, muito obrigado. Soldado Cristo, grande vereador, nosso anfitrião. Mesmo denunciado pelo Ministério Público Federal, estou aqui. Eu comecei aqui sendo preso pela Justiça Estadual lá no estado de Roraima, minha primeira prisão, pela auditoria militar. Eu, civil, fui preso por auditoria militar. E a auditoria militar me enquadrou como crime de desobediência ao superior de ar. Eu fui preso, e aí ela me prendeu como militar, mas me levou na penitenciária comum, no meio de 4.000 presos, lá do estado de Roraima, em Boa Vista. E agora eu melhorei, eu saí da ditadura militar, fui para a justiça comum e agora para a justiça federal. Então eu estou uma relação. Rapaz. Mas eu estou com nível de crescimento, de perseguição política. Eu quero aqui parabenizar. Eu tinha muita curiosidade de conhecer o Almir, o Edson falava muito de sua figura, e do seu professor Safori. O professor Ricardo Balestretti já conhece, eles eram debate, mas deles dois, o Edson conversava muito, o Wagner falava muito bem. Eu tinha muita curiosidade de conversar e também desmistificar, né, aquele monstro, aquele terrorista que é protegido a mim, que acha que eu sou, né, que eu não posso participar de uma discussão a nível nacional, que acha que eu sou o terror, né? Bin Laden deve ser meu sócio, né? E a gente fica provado que isso não quer isso. E uma das discussões de trazer esse CNF para a Bahia e de discutir a democratização era uma necessidade nossa na NASPA de trazer a sociedade civil organizada para esse debate. Por isso que o Almir, o Safori, né? E espero cada vez mais que a sociedade civil esteja para ir colaborar com o que o próprio Aragão colocou e o próprio nosso secretário colocou, para que a sociedade civil cada vez mais saiba o que é a desmilitarização, saiba o que é essa palavra, para que chegue em toda a sociedade, porque, como o professor Safori colocou, se realmente a sociedade civil, que ela quer mudança, ela quer alguma coisa, mas se ela tiver conhecimento só o básico do que é a desmilitarização, eu acho que o povo vai para a rua e vai cobrar isso urgentemente. Porque viver no regime que a gente vive hoje, o militar, e ainda ele peitar o sistema, como o próprio secretário falou, da nossa coragem. E realmente eu não vejo nenhum cidadão brasileiro hoje ter coragem maior do que a nossa, né? De mesmo responder o processo, ameaçar de ser preso, jogado em presídio federal, que viu uma autoridade federal vir aqui em nossa greve. Eu achei que ele vinha para negociar com o homem democrático, né? E aqui ele chegou e disse que tinha 12 vagas para trabalhadores policiais militares em presídio federal, de alta periculosidade. Todos os presídios. Disse que tinha vaga, abria até vaga demais, criava até novo. Com certeza, ao lado dos chefes dos grandes narcotráficos do Brasil, pequeno internacional. Então, aqui tinha 12 terroristas na Bahia, que o governo que se diz democrático, o governo já sequestrou, já assaltou o banco, que já fez barbaridades, que não chegou nem perto do que a gente nem sonha fazer. Apenas fizemos uma greve com direito legítimo, e esse governador, esse ministro veio aqui
e falou essa aberração. Então é muita coragem realmente, gente. Eu digo para todo trabalhador da sociedade civil, e digo para ele o seguinte: vocês não têm noção do que é uma greve de polícia. Qualquer greve de trabalhador eu faço ela tranquilo, brincando. Agora, ter noção do que é uma greve de um policial militar, quando ele interliga na sua cabeça que ele disse: eu vou para uma greve, é porque aí ele está dizendo: eu posso ou morrer, ou ser preso, ou ser demitido. Então, para ele, todas as instâncias de regulamento, de lei, de constituição, acabou. Ele joga no lixo e esquece da culpa. Eu digo isso porque na greve militar do Estado do Maranhão, estava lá presente na Assembleia Legislativa, e o presidente da Assembleia Legislativa, infelizmente, após ele me perguntar, né, que a gente não estava respeitando o Estado, estava ocupando, estava invadindo, né, uma Assembleia Legislativa, um poder independente. Eu disse: a gente não pode ocupar o que é nosso. A gente não pode, eu falei para ele: presidente, eu não entendo o que é uma greve de polícia militar. O policial militar, quando ele é na ele quer pegar a Constituição, não o que ele quer. Ele é jogado no lixo, ele não entende aquilo mais como lei. Ele rasga todos os regimentos que podem existir. E ele não está nem preocupado. Pode vir o exército de Israel, pode vir as leis das forças internacionais, Força Nacional, a LGO, pode vir tudo, porque ele está disposto a pé tudo e para que ele responda. Coragem, cidadão não tem coragem de fazer isso. Somos nós. E eu vi de um psicólogo, já citei isso várias vezes, em Sergipe, uma frase que me deixou emocionado. Ao ver na televisão ele falando, eu chorei de ver aquela emoção, porque ele disse: a Globo, né, a Rede Globo, aquela farsa, chamou ele para a entrevista lá durante a greve do militar de Sergipe, para ele falar contra a greve, para rebater toda a sociedade, como a mídia, infelizmente, comprada nesse país faz. E perguntou para ele: sou a favor ou contra a greve dos militares? Ele disse: eu sou a favor, mas também não sou contra. E não vou ficar em cima do muro, não. Eu fui militante de esquerda durante muitos anos, fui preso na ditadura militar, vi o governo chegar de esquerda, porque ele tão alegre, achei que esse país ia ter uma revolução, uma transformação social incrível, e vejo hoje que desde que esse governo assumiu, só quem faz as lutas sociais são os militares. Desde que o governo Dilma assumiu, você não vê mais nenhuma luta, você não vê a custa na rua, você não vê os movimentos sociais na rua, você não vê ninguém. Aí eu vi a custa agora defender de seu. Irei para a UNE, a União dos Estudantes. Todos os movimentos de esquerda do país se calaram diante do governo, foram comprados ou ingessados pelo governo. E a gente vê hoje os militares indo para as ruas, desde que o governo Lula assumiu depois de Dilma, 8 anos de Lula, agora mais 2 anos e meio de Dilma, em 10 anos, com várias greves históricas no Brasil. Digo que eu passei de 8 delas, né? Fui preso em 4, né? E seria preso em 15, 6, por aí. Mas você vê como a pessoa militar que foi para a rua buscar essa transformação social. Essa transformação social tão cobrada pela sociedade. Eu concordo com o professor Balestreri, nós evoluímos realmente. Antigamente nós falamos era corporativista, mas ele entendeu, dentro do seu próprio que você quer acreditar que esse grupo aqui, que é a transformação social, está provado que nós queremos. Porque quando nós vamos na rua para gritar, para bradar, pode dizer que aquele carimbo que colocado em nossas costas, quando os filhos têm no quartel, no primeiro dia do GR, no primeiro dia de centro de informação, que botaram um carimbo lá, mais 5, ser regido por isso aqui. Não pense, não raciocine, que o próprio AI-5 diz, o próprio Código Militar, que 3 militares reunidos sem falar, só pensar já é crime. Eles não podem nem pensar. O Código Militar fala que 3 militares reunidos no monte, eles estão pensando. Isso é regido até hoje num país que se diz democrático. Então a gente clama realmente para pessoas como você, como o Almir, como o Rio, que vai chegar com uma taça, que estão no CONASP, e realmente, né, a gente clama esse apoio da sociedade civil para que transforme.